Continuando com a nossa série de estudos de química, vamos falar hoje sobre radioatividade, que é um tema bastante importante. Radioatividade é um fenômeno nuclear, resulta da emissão de energia por átomos provocada em decorrência de uma desintegração ou instabilidade de elementos químicos. Ao contrário das reações químicas, as transformações nucleares ocorrem no núcleo, e não na eletrosfera do átomo. Dessa forma, um átomo pode se transformar em outro átomo e, quando isso acontece, significa que ele é radioativo. A radioatividade das partículas alfa, beta e das ondas gamas são as mais comuns. Os tipos de radiação determinam o poder de penetração da matéria na matéria, que são respectivamente baixa, média e alta. Ou seja, as partículas alfa têm uma baixa penetração, símbolo alfa 42, possui 2 prótons e 2 nêutrons, 20.000 km por segundo. As partículas beta, símbolo beta menos 1, 0, número de massa 0. E gama, que não é partícula, que é onda eletromagnética. Tem o maior poder de penetração as emissões gama. Emissões alfa são partículas pesadas de carga positiva, possuem carga elétrica mais 2 e massa igual a 4. Simbolizado por alfa 4A2, 4,2, ou hélio 4,2 mais 2. Por possuir 2 prótons e 2 nêutrons, seu núcleo é comparado ao elemento químico hélio, e por isso alguns autores também a chamam de hélion. Possui pequeno poder de penetração e por isso a sua radioatividade pode ser impedida por uma folha de papel. Emissões beta são partículas leves de carga negativa e que não contêm massa. O elétron da partícula é produzido por reações nucleares a partir de um nêutron e possui alta velocidade. Emissões beta é representado por beta 0-1 ou elétron 0-1. Nessa reação, o nêutron instável se desintegra, convertendo-se em um próton, que permanece no núcleo. A emissão de um elétron em alta velocidade do neutrino, cuja massa e carga são desprezíveis. Possui poder de penetração superior à radioatividade alfa, podendo penetrar uma folha de papel, mas não uma placa de metal. O exemplo, o carbono 14,6, emitindo uma partícula beta, se transforma no nitrogênio 14,7, porque aumenta o número de prótons de uma unidade. Emissões gama são ondas eletromagnéticas de altíssima frequência e que não possuem massa e carga elétrica. A sua capacidade de penetração é superior aos raios X e faz com que sua radioatividade passe tanto pelo papel como pelo metal. Essas são as mais perigosas. Dentre essas 3 emissões, a radiação gama é a mais perigosa. Como não é uma partícula, ela não sofre interferência dos elétrons e prótons dos átomos do material e por isso tem um alto poder de penetração. O poder de penetração das partículas alfa é pequeno, não atravessando sequer uma folha de papel. E no corpo humano elas são detidas pelas camadas de célula morta da pele. As partículas beta têm um médio poder de penetração, atravessando uma folha, mas sendo detida por 1 centímetro de uma chapa de alumínio. No ser humano, penetra até 2 centímetros e pode causar danos sérios. As leis da radioatividade referem-se aos fenômenos nucleares estudados pelo químico inglês Frederick Soddy, com a coautoria de Ernest Rutherford. Nessas leis foi desvendado o comportamento dos núcleos atômicos durante a emissão de partículas radioativas. Alfa, formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Beta é um elétron. E gama trata-se de uma onda eletromagnética. Primeira lei da radioatividade: quando um átomo X emite uma partícula alfa de seu núcleo, forma-se um novo átomo Y. Esse novo átomo formado possui número de massa 4 unidades menor e número atômico passa a ser 2 unidades menor.
estão representados, por exemplo, XAZ, quando emite a partícula alfa 42, ele se transforma no Y A-4 e Z-2. Diminui 4 unidades no número de massa e 2 unidades no número atômico. De acordo com Soddy, quando o átomo A emite uma partícula beta, essa é a segunda lei, a partir do seu núcleo, forma-se um novo átomo B. Esse novo átomo formado possui número de massa igual ao átomo de origem e o número atômico é uma unidade maior. A equação seguinte representa a segunda lei. AZ, A com índice AZ, emitindo partícula beta menos 1, 0, se transforma no B, A, continua o número de massa A, só que o Z aumenta uma unidade, Z mais 1. Aplicações práticas. Na medicina, vários isótopos radioativos são usados na medicina. O exemplo é quando vamos fazer uma cintilografia, com o intuito de verificar as condições dos nossos órgãos internos. Introduzimos no organismo uma pequena quantidade de material radioativo. Os isótopos que apresentam essas características são denominados radiotraçadores. Eles possuem a propriedade de se acumular em determinado órgão. Assim, o radiologista poderá determinar o nível e a localização das radiações emitidas pelos isótopos após o paciente receber uma dose de material radioativo. As radiações beta ou gama incidem sobre filmes fotográficos e refletem imagens do órgão. Na agricultura, muitos alimentos podem ser tratados com radioatividade. No caso para evitar a deterioração desses alimentos. Exercício. O elemento netúnio é representado por NP23793, após a emissão de 7 partículas alfa e 4 partículas beta, transforma-se em qual elemento químico? A. Urânio 23892, tório 23290, rádio 22688, astatínio 21085 ou bismuto 20983. A resposta se faz assim. Quando o elemento emite uma partícula alfa, ele perde 2 prótons e 2 nêutrons. Isso significa que ele se transforma em um elemento com número de massa A, P mais N, menor 4 unidades e número atômico menor 2 unidades. Quando um elemento emite uma partícula beta, ele perde um elétron, assim temos NP23793 mais 7, escrevendo a equação alfa 42, mais 4, beta menos 1, mais AXZ. Para determinar A, 237 é igual a 7 vezes 4, mais 4, mais A. Então, nesse caso, 237 menos 28 dá 209. 237. Z, 93 é igual a 7 vezes 2, mais 4 vezes menos 1, mais Z. Então, Z é 93 menos 10, que é 83. Assim, o elemento obtido é o bismuto 209,83. Resposta é. O radioisótopo 222 do radônio 86, por uma série de desintegrações, transforma no isótopo 206 do chumbo 82. Determina o número de partículas alfa e o número de partículas beta envolvidas nessas transformações. Item A, 2 partículas alfa e 2 partículas beta. Item B, partículas alfa e 4 partículas beta. Item C, 4 partículas alfa e 3 partículas beta. Item D, 4 partículas alfa e 4 partículas beta. E item D, 3 partículas alfa e 3 partículas beta. Nesse caso, você tem que escrever a equação e a questão é determinar o número de partículas alfa ou beta. Embaixo você vê a resolução. Bons estudos e esteja sempre preparado para os exames que você irá fazer.